Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, está começando o Desperta ICL de hoje. Hoje é terça-feira, 16 de abril, 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Muito bom dia para todo mundo que está chegando por aí, menos para Lava Jato, porque o dia não será muito bom para Lava Jato. Hoje temos notícia bombástica. Eu vou, como sempre, explicar tudo o que está acontecendo em relação à Lava Jato. Finalmente chegamos num ponto em que teremos, muito possivelmente, processos criminais em relação a pessoas da Lava Jato. E ó, tá recém começando, tá? Rachou, só rachou. Começou a rachadura apenas. A coisa está recém começando. Quem acompanha o Desperta sabe já há um bom tempo, eu venho falando sobre isso aqui. A principal preocupação da Lava Jato e do Sérgio Moro, principalmente também do Sérgio Moro, claro, não é processo de cassação do mandato dele como senador. A grande preocupação dele era justamente esse pente fino que estava sendo feito na 13ª Vara e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. E finalmente nós temos aí um esboço do que pode estar acontecendo. Daqui a pouquinho a gente vai cair nesse assunto. Eu fiz até um gráfico hoje para explicar bonitinho aqui para todo mundo entender o que está acontecendo. É a República do Cashback. O Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor do CNJ, chamou de um esquema de cashback. É mais fácil do que parece, tá? Parece complicado, mas não é nada complicado. Vou mostrar aqui, vou desenhar o negócio hoje. Hoje eu fiz o PowerPointer do Deltan aqui para desenhar, para todo mundo entender o que está acontecendo. De todo modo, daqui a pouquinho caímos nesse assunto. Muito obrigado para quem nos acompanha já aí pelas redes sociais, para quem está nos vendo no Twitter, na Twitch, no Instagram e também no Facebook. Muito bom dia para todo mundo. Muito bom dia para quem nos acompanha nos nossos canais lá no YouTube, no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira e também no canal do Leandro Demore. Você sabe, você pode chegar por aí, assinar os nossos canais, se você ainda não é assinante, pode ativar o sininho, dar o like no vídeo, deixar o seu comentário, mas principalmente, se for fazer só uma coisa hoje, o minha, não é pedir demais, né? Compartilhe este programa. Para que esse programa possa chegar a um número absurdamente alto de pessoas. Já estamos com uma audiência muito grande nesse horário pela manhã, mas a gente quer mais e mais e mais. Então, por favor, vamos lá, compartilhe o programa, manda aí para sua lista de e-mail, para os seus amigos, para o WhatsApp, para os inimigos, para todo mundo. Manda para todo mundo. Hoje a gente vai passar de 20 mil aparelhinhos conectados só na internet, fora os nossos parceiros que retransmitem o Desperta ICL todas as manhãs lá pela TV Quirimurê, TV aberta, ao vivo, a boa e velha TVzinha. Você pode nos acompanhar pela TV sem gastar aí o seu plano de internet, sem se preocupar com conexão, sem ter banda larga nem nada disso, sem necessariamente dar audiência também para as redes sociais, pode dar audiência para a TV, por que não? Em Salvador e Grande Salvador, TV Quirimurê, TVT em São Paulo e Grande São Paulo, região metropolitana também de São Paulo, TV aberta, e as duas rádios que retransmitem este programa. Muito bom dia para quem nos ouve no bom e velho radinho. Muitas pessoas ouvem este programa pela manhã, como se fosse aqueles programas de rádio que leem as notícias, mas a gente não fica aqui só lendo notícia, porque se fosse assim você podia comprar um daqueles assistentes, né, de casa e pedir para ler as notícias todos os dias. Isso não faria nenhum sentido enquanto eu não for substituído, né, ô Jimmy? Quem sabe um dia a gente acorde e o Desperta ICL esteja aqui no meu lugar, esteja uma assistente do Google, será? Assistente do Google, leia as notícias para mim do Brasil hoje. E aí vai ser assim no futuro, talvez. Mas enquanto eu não for substituído por uma máquina, aqui estaremos para também dar o contexto de tudo que acontece no Brasil em relação às notícias diárias, tá bom? Então, essa é a pegada do Desperta todos os dias aqui às 7 horas da manhã. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha também fora do Brasil. Deixa o seu bom dia aí no nosso chat se você está em outro país. Tem muita gente que nos acompanha fora do Brasil. E claro, para as pessoas que nos ouvem no bom e velho radinho lá pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Gente, olha só, no final do programa hoje eu vou relembrar a todos e todas o grande evento que a gente vai fazer no próximo domingo. É no próximo, né, Jimmy? Não é nesse aqui, né? É no outro domingo, né? É nesse já? Esse dia 21. Então já é neste domingo. Ó, neste domingo teremos mais um super evento do ICL. O Edu Moreira foi até Cuba. Foi até lá. Existe. Cuba existe. Cuba existe e resiste. Está lá Cuba, né?
para entrevistar a Aleida Guevara, a filha do mítico Che Guevara. E aí fez uma super entrevista com ela para falar sobre a vida do Che e sobre a Revolução Cubana. Conteúdo imperdível, espetacular. A gente vai transmitir aqui no domingo, às 8 horas da noite, aquilo que vocês já sabem. Ao vivo, exclusivo e de graça, tá? Então no final eu vou relembrar todos, mas quem quiser já ir se inscrevendo pode acessar o link despertacl.com.br. É só colocar lá o seu e-mail, clicar em enviar e que a partir daquilo você vai estar já na nossa lista lá de espera dos nossos espectadores e no domingo, às 8 horas da noite, um pouco antes, vai receber o link por e-mail para poder assistir mais esse super evento. O último que a gente fez, no final de semana retrasado, deu, se eu não me engano, quase 40 mil aparelhos conectados ao vivo. E no final do programa, com todos os canais que fazem a retransmissão, porque a gente vai furando a bolha, né? A gente faz uma transmissão em vários canais ao mesmo tempo, não só do ICL, vai lá para o Galas Feios, para o Brasil 247, para o Diário do Centro do Mundo, para a Rádio Brasil Atual, vai espalhando, a gente espalha o programa pela internet. No final a gente teve mais de 200 mil pessoas que pararam num domingo à noite, Jimmy, para assistir uma aula sobre do Elliot Ronson, que é um estudioso da psicologia social, de como nós, como sociedade, atuamos, por que acreditamos no que acreditamos, por que a gente faz as nossas escolhas, como funciona esse cérebro coletivo. Colocamos aí dezenas de milhares, por que não dizer centenas de milhares, na verdade, de pessoas num domingo à noite para assistir uma aula de psicologia social. É um negócio inacreditável. É um negócio realmente inacreditável. E toda vez que a gente faz essas super aulas, vocês sabem, tem presentes para quem assiste. Na do Elliot Ronson teve 3 livros espetaculares do próprio Elliot Ronson, aquele outro que é o Engenheiros do Caos, que é um grande livro que explica muito a nossa era também, a produção de notícias falsas, como isso interfere no debate público, como isso muda a agulha da opinião pública também. É um livro essencial para você entender. E o próprio livro do Edu Moreira, O que os Poderosos Não Querem Que Você Saiba, também os 3 livros foram dados de presente para os novos assinantes do ICL no domingo retrasado no nosso evento. Claro que nesse domingo próximo aqui também vai ter essas barbadinhas para quem participar, mas é só para quem se inscrever, tá? despertacl.com.br é o link para você já estar lá ligadão e ligadona, esperar o link chegar na sua caixa de e-mail. No final do programa a gente relembra a galera, né, Jimmy? Beleza? Então tá, o Jimmy tá mais silencioso do que o normal hoje, tá tudo bem, Jimmy? Tá tudo certo? Tá com sono? O Jimmy tá com sono, eu acho. Tá bom, tudo certo. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Enem 2024, isenção da taxa começa hoje. Publicado lá no iclnoticias.com.br. Então é o seguinte, se você vai fazer Enem, o seu filho, o seu enteado, o seu sobrinho, o seu neto, o vizinho, qualquer pessoa que você saiba que esse ano vai fazer o Enem, tem pessoas que não precisam pagar a taxa de inscrição. Ah, mas eu tenho direito? Não tenho direito? Vai lá para o iclnoticias.com.br para descobrir. Tá na capa do site, tá? O prazo termina em 26 de abril. O período também abrange as justificativas de ausência da edição de 2023. Então, quem faltou o Enem no ano passado tem até 26 de abril para justificar por que é que faltou. E quem for se inscrever no Enem, muita gente tem isenção da taxa, vai se inscrever de grátis, né? Só que tem que chegar lá no iclnoticias.com.br para entender se você está nessa faixa ou não. Você pode ir lá pegar o link também e mandar para as pessoas que você conhece aí, para o seu grupo de bairro, para o seu grupo da igreja, para a galera do futebol, para todo mundo, né? Porque todo mundo vai ter pessoas próximas aí, ou na família, ou próximas, que vão fazer o Enem. Então pega esse link, espalha para a galera, porque dá para poupar um dinheiro aí, né? Que não precisa ser gasto, tá bom? Tá tudo lá, ó, aqui, ó. Quem tem direito à isenção, o prazo, o cronograma, e uma explicação breve sobre o próprio Enem lá no nosso iclnoticias.com.br. Governo anuncia plano para assentar 295 mil famílias até 2026.
O governo federal anunciou ontem uma nova estratégia para a destinação de terras para a reforma agrária. O programa Terra da Gente, regulamentado em decreto assinado pelo presidente Lula, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, sistematiza alternativas legais de obtenção de terras para a reforma agrária, além das formas tradicionais, como a desapropriação de terras improdutivas e a regularização de terras públicas. Entre as novidades está a adjudicação, que é a transferência de propriedade de terras oriundas de grandes devedores da União, e a possibilidade de negociação com bancos, empresas públicas e governos estaduais para a transferência de imóveis rurais, também em troca de abatimento de dívidas ou permutas. Ou seja, nada mais, nada menos do que o cumprimento da nossa Constituição, né? Vocês sabem, quem invade terra é grileiro, né? Quem invade terra é grileiro. Depois vira aí as dinastias familiares. O maior plantador de não sei o que do mundo. Vai ver a história daquela terra para ver se lá no passado não teve um invasor, né? A gente sabe exatamente quem invadiu terra nesse país aqui e, aliás, continua invadindo terra. É muito fácil você dar uma torcida na história e falar que quem invade terra é o MST. O MST simplesmente pega a Constituição brasileira, a coloca debaixo do braço e tenta fazer com que ela seja cumprida, o que, no mais das vezes, é uma coisa meio difícil no Brasil, né? Então agora teremos outros mecanismos aí nesse novo projeto do governo federal, que é, por exemplo, o cara lá que tem uma terra gigantesca, é um grande devedor da União, por motivos vários, ou porque tomou multas, ou porque deixou de pagar impostos, ou porque não pagou, não depositou o dinheiro dos trabalhadores, enfim, há vários motivos para você ser um grande devedor da União. Aquela dívida pode estar ativa, pode ser uma dívida colossal, está lá parada, não é pagada nunca, a gente sabe também como funcionam essas coisas. Então agora o governo vai poder ir para cima de propriedades dessas pessoas, de novo, que tem dívidas que não são pagas, e que o horizonte de vê-las pagas é dia de São Nunca, e vai lá eventualmente pegar essas terras em troco das dívidas, né? Ai, mas que absurdo, né? Fica devendo pro banco 6 meses para ver o que acontece com a tua casa, tá? Quando o banco toma a casa das pessoas, ninguém fala que é comunismo, né? É um negócio esquisito isso, né? Quem toma terra e casa de pessoas no Brasil é banco, tá, gente? Banco. Agora o governo vai minimamente tentar organizar um pouco mais isso. Uma boa notícia, né? Porque já estava rolando aí o papo de que o MST e outros movimentos iam protestar porque a coisa não estava andando. E agora, finalmente, um novo projeto do governo, tomara que ande de fato, né? É uma nova forma da gente enfrentar um velho problema, disse o Lula. Eu pedi ao ministro Paulo Teixeira que fizesse um levantamento com a ajuda dos governadores, das secretarias que cuidam das terras em cada estado, com o pessoal do INCRA nos estados, para a gente ter noção de todas as terras que podiam ser disponibilizadas para assentamentos nesse país, afirmou o Lula. Segundo ele, a ideia é agilizar a reforma agrária também por meios não conflituosos. Olha, o Ministério Público da Bahia cobrou a Prefeitura de Juazeiro por conta da estátua do Daniel Alves. A promotora Daniela Baqueiro Vargas questiona se o monumento trata-se de um bem público. Lembram dessa história aqui, dessa estátua? Essa estátua ela foi colocada numa praça em Juazeiro, que é a terra natal do Daniel Alves. Se eu bem me lembro, aliás, foi comprada por ele, né? Foi paga por ele. Deixa eu ver se tem essa informação na notícia aqui. Cadê? Não tem a notícia se foi ele que colocou, né? Mas enfim, ela foi inaugurada em 2020, né? E a própria população está pedindo para retirar a estátua. Vejam aqui, ó, a população fez um protesto, aliás, colocou aí um monte de fita em cima da estátua e está lá numa praça. Daniel Alves, acusado aí por estupro na Espanha. Uma pracinha onde as criancinhas estão brincando. Mamãe, quem é essa pessoa, né, célebre? O que é que eu tenho que fazer, mamãe, para quando eu for adulto virar uma estátua? É o meu sonho, eu vou trabalhar, eu vou ser alguma coisa na vida, eu vou fazer alguma coisa célebre. Então eu também, mamãe, quero virar uma estátua. Pergunta a criancinha brincando no parquinho aqui atrás, né? E lá atrás provavelmente é uma escola, tem cara de ser uma escola aquele negócio.
Pois é, meu filho, então essa é a estátua de um jogador de futebol. E o que mais, mamãe? Pois é, ele foi condenado por estupro também. Olha, não faz nenhum sentido essa estátua permanecer ali. Eu acho que a família do Daniel Alves, se quiser, pode pegar a estátua e levar para casa, né? Como é que é a história aquela? Gosta de bandido, leva para casa? Então é isso, né? Pode pegar a estátua e levar para casa, a família, não é? A promotora agora, então, está pedindo para que a estátua seja finalmente removida. Vamos lá ainda para o iclnoticias.com.br, coluna da Juliana Dalpiva. Crise na OAB do Rio de Janeiro leva à renúncia de mais 270 cargos da atual administração. Ao todo já são 400 advogados que renunciaram desde o início da crise na OAB. Pô, mas tem gente na OAB trabalhando também, né? Hein? Isso é só no Rio de Janeiro. A decisão do presidente da OAB, Luciano Bandeira, de trocar o comando da Comissão de Direitos Humanos na semana passada gerou nesta segunda-feira, portanto ontem, a renúncia coletiva de mais de 270 pessoas da atual administração. Entre conselheiros e presidentes de outras comissões, sobretudo os membros de comissões de prerrogativas, ao todo já são 400 advogados que renunciaram desde o início da crise. Um ato será feito na frente do prédio da OAB, no centro do Rio de Janeiro, foi feito ontem, portanto. Na semana passada, mais de 140 advogados que atuavam na comissão renunciaram em protesto ao que consideram uma interferência do presidente da OAB no Rio de Janeiro, o senhor Bandeira, para evitar a revisão de investigações conduzidas pelo delegado Rivaldo Barbosa, preso sob acusação de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Eu acho muito esquisito esse caso, porque é o seguinte, o Rivaldo Barbosa, todo mundo lembra aqui, vamos lembrar rapidamente, é o delegado que era responsável pela Delegacia de Homicídios no Rio de Janeiro, depois virou diretor-geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro, era o cara que estava lá tocando as investigações, entre aspas, tocando, né, sobre o assassinato da Marielle, e ele agora está sendo apontado como, junto com os irmãos Brazão, como os cabeças da mandância do assassinato. E o papel do Rivaldo Barbosa nessa história toda era poluir o inquérito, né? Mexer as águas ali e fazer o Muddy Waters, não o glorioso Muddy Waters, bluseiro, né? Mestre do blues, mas enlamaçar as águas para que ninguém enxergasse nada. Essa é a conclusão do inquérito da Polícia Civil. E aí, um grupo de advogados começou a entrar com recursos para reabrir casos, principalmente de homicídios do Rio de Janeiro, de homicídios cometidos também por policiais, também de crianças assassinadas no Rio de Janeiro, porque alegam corretamente que, olha, esse cidadão aqui comandava a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Há nas investigações também evidências de que não foi só no caso da Marielle que ele embaralhou as cartas da investigação para que não se chegasse nunca a um final, para que não se chegasse nunca à verdade. Há outros crimes possíveis porque a acusação diz que Rivaldo Barbosa transformou a Polícia Civil do Rio de Janeiro em um balcão de negócios de inquéritos. Então esse aqui vamos investigar, esse aqui vamos só até ali, esse aqui vamos apresentar uma testemunha falsa para jogar o caso para outro lado, esse aqui a gente deixa passar os prazos aí que deixa tudo mais complicado, ou seja, mexe na cena do crime, não faz perícia, perde evidências, deixa passar 30 dias até pedir o registro das câmeras que poderiam ter filmado o assassinato e a gente vai indo e a coisa não chega a lugar nenhum. Isso poderia acontecer, e a suspeita é que tenha acontecido em vários casos, não só no caso da Marielle. Vejam o caso das 6 pessoas assassinadas no curso da investigação do crime da Marielle Franco, que tinham ligação com o assassinato. O cara lá que desmanchou o carro, o cara que teria sumido com as armas, o cidadão lá que era o elo entre os matadores e os mandantes. Nenhum desses crimes foi solucionado. Um deles, aliás, foi filmado. O cidadão foi assassinado à luz do dia quando saía de uma feira de rua onde tinha ido comprar passarinhos. Tem um vídeo disso. Foi divulgado pela imprensa, aliás, o vídeo. Nenhum desses assassinatos foi solucionado, porque, obviamente, nenhum foi investigado.
E aí é muito esquisito que o senhor presidente da OAB, Luciano Bandeira, não queira reabrir os casos. Por quê, doutor? Qual o problema de reabrir casos? A gente está diante de um dos clássicos fatos novos que ensejam a reabertura de casos. Por que o senhor não quer reabrir casos de crianças que foram assassinadas no Rio de Janeiro? Durante, aspas, troca de tiros entre a polícia e bandidos? É muito, muito, muito esquisito. Seria bom, né, o Luciano Bandeira dar uma explicação, porque tá todo mundo sem entender o que está acontecendo exatamente ali, viu, doutor? E aí tá tendo lá praticamente um motim, né, na OAB do Rio de Janeiro por conta disso. Cassação de Cláudio Castro por causa dos cargos secretos deve ser julgada em maio. O mês selará o destino do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pelo julgamento em 2 processos sobre o tema. O caso é bastante sólido e já a turba bolsonarista já está aí fazendo coro ao Cláudio Castro, vai tentar salvá-lo de toda maneira, até porque esse ano é um ano eleitoral e eles precisam muito do Cláudio Castro para liberar a verbinha ali, liberar a verbinha lá, contratar o fulano, contratar o cicrano, porque a máquina tem que andar, né? Então, a gente está acompanhando esse caso aí, muita notícia vem sendo dada lá no nosso site sobre a cassação do Cláudio Castro. A Marinha resolveu criticar uma universidade do Rio Grande do Sul por caçar um título de doutor honoris causa de um ministro da ditadura. O almirante Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha do Brasil, enviou uma carta à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FURG. Isso aqui, querido Chico Alves, temos alguma incongruência aqui. A FURG existe, aliás, mas é outra coisa. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a UFRGS. Criticando a cassação do título. Depois o pessoal fala que eu pego no pé só da outra imprensa toda lá, né? Quando tem erro nas matérias. Não, eu vou pegar no pé do Chico Alves aqui também, porque tá errado aqui o Chico Alves. Criticando a cassação do título de doutor honoris causa concedido a Maximiliano Eduardo da Silva Fonseca. O militar da Marinha morreu em 98, era almirante e foi ministro da Marinha durante a ditadura militar no governo de João Figueiredo. Olsen, o atual comandante da Marinha, na carta direcionada ao reitor da universidade, manifesta profundo desagrado à medida e ressalta que Maximiano foi o idealizador do mais longevo programa estratégico de pesquisa do Brasil, o Programa Antártico Brasileiro. Insisto em apresentar os protestos de indignação da Marinha do Brasil com a cassação do referido título. Segundo Olsen, o antigo ministro foi um homem honrado e progressista. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul respondeu ao pedido do comandante da Marinha através de seu reitor, Danilo Giroldo. Em um documento, ele explicou a decisão do Conselho Universitário, reconheceu a complexidade do tema e afirmou que Maximiano foi uma pessoa com inquestionáveis e grandiosas contribuições ao país. O reitor cita ainda que ele foi implicado no cometimento de graves violações de direitos humanos, citando o uso do navio hidrooceanográfico Canopus como prisão ilegal durante a ditadura militar. A universidade manteve a cassação do título concedido ao militar da Marinha. Eu sempre falo aqui que a gente tinha que trocar, né, vários nomes aí de colégio, de instalação pública, de equipamento público, de rua, de praça. Vai mexer com um título de honoris causa de um fulano da Marinha lá, fulano. Gente, fulano, tá? Qualquer um. O comandante da Marinha para tudo que ele está fazendo para mandar uma carta para o reitor. Para fazer o quê? Pressionar os outros reitores. Porque dificilmente ele sabe que vai mudar a decisão do conselho da universidade, que fez muito bem em cassar o título. Não interessa se ele foi o cara que fez o programa de pesquisa não sei o quê, enquanto usava navio do Estado brasileiro para torturar pessoas. Tá bom, doutor comandante? Eu sei que está num momento que não pode falar dos militares, porque tem que apaziguar, porque tem que virar a página. Então, quem quer virar a página, vira a página. Aqui a gente não vai virar a página, é coisa nenhuma. Aqui a gente vai até virar a página, mas a gente vai ler ela primeiro.
né? Vamos ler a página, depois a gente vira ela. Ninguém vai virar a página sem ler aqui. Então, imagina você querer mexer com nome de praça, nome de rua, nome de avenida. Ai, ai. Gente, olha só, eu não sei se vocês acompanharam, mas teve uma polêmica maravilhosa na internet. Aliás, o governo federal tinha que deixar essas polêmicas prontas na gaveta, toda vez que surge uma bobajada, soltar essas coisas no meio, assim, para matar a história. O IBGE resolveu lançar um mapa novo. Vocês viram essa história? Lançou um mapa novo, olha aqui, ó, mapa novo do Brasil. Alguém viu alguma coisa diferente nesse mapa novo do Brasil aqui? Qual que é o grande problema do mapa do Brasil novo? Estão vendo aqui? Para quem está assistindo, para quem não está assistindo, vou descrever. É um mapa, né? Uma representação do globo, da Terra, do planeta azul. E tem o Brasil no meio, olha só que beleza. O Brasil está no centro dessa representação. Mas teve gente assim na rede social que tem gente que não tem o que fazer na vida mesmo, né? E que absurdo, porque cortou o oceano, porque a Ásia não sei o quê, porque não é assim, porque a representação... Gente, isso aqui é uma representação bidimensional do planeta Terra. Vocês sabem que a Terra é redonda, né? Sabe? Jimmy, você sabe, né? Ela não é bem redonda, né? Não é bem redonda porque ela é meio achatadinha nos polos. Vocês sabem que ela gira, né? Sabe, né, Jimmy? A Terra gira. Então, assim, ela vai girando, girando. E em um determinado momento, se você estivesse com o seu iPhone no espaço e a Terra estivesse girando, você podia ficar esperando lá, Jimmy, daí quando o Brasil estivesse bem no meio da foto, você tira uma foto. Tá aqui. Qual o problema disso aqui? Ai, cara, assim, ó, sério, tem gente que deve ter muito herdeiro no Twitter, né? O Twitter acho que é a rede social que mais tem herdeiro no Brasil, porque o que tem de desocupado nessa vida? E aí, vamos trazer uma notícia boa aqui, ó. Eu vou trazer uma notícia boa e fazer um pedido. Este mapa mundi do IBGE está à venda na lojinha do IBGE. Então quem quiser comprar o novo mapa do Brasil, eu já comprei o meu ontem, daqui a pouco chega na minha casa. Quando chegar eu vou trazer aqui, vou mostrar ele aqui. Já comprei o meu, custa 10 merréis, tá lá na lojinha do IBGE, o dinheiro vai para o IBGE, para o senhor IBGE, né? Que é um monumento da nossa pátria, o IBGE, amado IBGE. Tentaram destruir até o IBGE no governo da coisarada lá, mas felizmente não conseguiram. Então vocês podem comprar o mapa da discórdia, o mapa da polêmica, o mapa que coloca o Brasil no centro do mundo. Que absurdo! Porque tem que ter um oceano, porque cortou a Ásia. Gente, não morreu ninguém aqui da Ásia porque cortou, tá? É um desenho. Eu acho que tem gente que acha que morreu pessoa quando cortaram a Ásia aqui, Jimmy. Mas não morreu, né, Jimmy? É um desenho só, né? É um desenho, tá? Desenho. Você pode comprar lá, bota lá IBGE, né? Vai lá no site do IBGE, tem a loja lá do IBGE. R$10. Vou fazer um apelo aqui aos Correios. Atenção, Correios. Aliás, vai terminar o programa, eu vou fazer uma ligação para uma pessoa que eu conheço dos Correios. Eu sou igual o Felipe Neto, eu conheço os caras que mexem nos botões do Twitter lá. Felipe Neto tentou mexer nos botões do Twitter. Os caras do Twitter fizeram assim pro Felipe Neto, ó. Sai daqui, chato. Tá só enchendo nosso saco aí. Nem receberam. Grande influência que o Felipe Neto teve no Twitter. Os caras não queriam nem ouvir falar dele lá. Os caras falam assim, vamos falar com ele para dar uma mansada. Porque ele tá apostando o dia inteiro enchendo o saco. Ó, R$10 custa o mapa, mas o frete, a depender de onde você mora, custa o dobro. Então, o pessoal dos Correios, dá um gás aí, né? Dá uma força pra galera aqui, faz uma parceria com o IBGE, faz um frete grátis pro povo aí, pra galera ter um mapa em casa. Não é mesmo? Vamos lá, Correios. Abre mão um pouquinho aí, ou cobra metade, ou cobra só os custos, sei lá, os Correios podiam fazer essa parceria com o IBGE aí e divulgar o mapa, né? Vamos lá, governo federal. Tô dando uma ideia aqui para vocês, governo federal, para alimentar a discórdia do mapa, que é a típica polêmica inútil que governo tem que alimentar em rede social.
né? Enquanto faz lá projeto para melhorar a distribuição de terra do Brasil e traz investimento, não sei o quê. Enquanto faz política séria, rede social tem que tratar que nem criança, né? Tem que ficar balançando assim o pirulito na frente, sabe? Que daí os espertalhão de rede social eles vão tudo atrás do pirulito. Enquanto isso o governo vai trabalhando. Estou dando uma ideia aqui. O mapa já causou uma polêmica. Vocês imaginem se o Correio puder, tem que fazer tudo legal, bonitinho, não sei se pode, estou dando uma ideia aqui, vocês vejam aí, né? Eu não trabalho no Correio. Imagina se o Correio puder dar frete grátis para o mapa da discórdia. O Lula, é mais 2 dias que tu ganha no Twitter, cara. Entendeu? Que as pessoas vão ficar debatendo essa bobagem. Muita gente vai comprar, vai dar um dinheirinho para os nossos amados queridos lá, servidores do IBGE. E aí o teu governo tem 48 horas de paz. Tá bom? Tá lançada a ideia aqui, mas quem quiser já vai lá, pode comprar e pode pagar o frete também, que tu tem dinheiro sim que eu sei, vai lá e paga o frete. Tem gente que não gostou, né, Jimmy? Tudo bem, eu sempre falo, a gente tem que respeitar as diferenças. Tem gente que não gostou do mapa. Não gostou do mapa. Então tudo bem, tem outros mapas por aí. Esse aqui, por exemplo, coloca o Brasil aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo? Ó, o Brasil aqui, ó. Né? Então tudo bem, se tu não gostou lá do mapa do IBGE, beleza, tem outras representações aí, pode pegar e pode comprar o pôster desse aqui, colocar, ó, o Brasil tá lá embaixo, ó, tá? Não gostou, tudo bem. Aqui este é um programa que respeita a opinião divergente, não tem problema nenhum, gente. Não gostou do mapa, a gente não vai brigar por causa disso, né? Siga aí o seu caminho, né? PIB da China cresce 5,3% no primeiro trimestre, acima do esperado. TSE retoma julgamento que pode levar à cassação de senador bolsonarista Jorge Saif. Hoje é acusado também de abuso de poder econômico, uma acusação que já sopesou, entre outros, sobre Sérgio Moro, mas outras pessoas já foram cassadas, né? Não se inaugurou essa modalidade no Brasil. Ele teria usado aí equipamentos, aí, helicóptero e tal, do velho da van para fazer campanha, o que, em tese, não pode, né? Porque assim, você está fazendo campanha, 2 pessoas concorrendo, um é amigo do velho da van, outro não é. O cara que usar o helicóptero vai para mais cidades e vai conseguir mais votos. E isso desequilibra o jogo. Pode usar o helicóptero do velho da van? Pode se pagar. E quando pagar, isso vai para as contas de campanha. E a conta de campanha não pode estourar. Se você usa e não paga e não gasta dinheiro das contas de campanha, aí claro, a conta não estoura. Você fica dentro da lei, mas é um jeito de burlar a lei. Esse é um entendimento que está sendo usado aí. Veremos o que acontece. O caso está no TSE, no TRE de Santa Catarina, o Jorge Saif ganhou. Lembrando, esse cara era o ministro secretário nacional da pesca do Bolsonaro, um legítimo, e aqui vou fazer uma classificação científica, tá? Doutor Jorge, uma classificação científica. A gente aqui que é de Santa Catarina, a gente vai entender isso aí, né? Porque Santa Catarina é um estado, vocês acham que não, mas é um estado também que tem tiração de onda, que tem, assim, não é só nazismo que tem lá, gente, tá? Santa Catarina é um estado legal pra caramba, tem gente muito legal, aliás, estive em Chapecó na semana passada, um abraço pro pessoal dos movimentos sociais lá de Chapecó, da Universidade Federal da Fronteira Sul, universidade que existe por conta da luta lá dos movimentos sociais, né? O Jorge Saif, ele é um Zé Ruela, né? Um Zé Ruela. Esses Zé Ruelas que surgiram com o bolsonarismo. Aparece do nada, ninguém sabe quem é, o que fez, o que faz, não tem nenhum currículo, não presta pra nada na política. E aí, abraçado pelo grande capital, o clássico pessoal anti-establishment que está colado no establishment. Eu sou antissistema, mas quem está patrocinando a brincadeira é o velho da van. Eu sou antissistema, mas quem vai salvar aqui o meu campo político é o Elon Musk. É o pessoal antissistema colado em bilionário. Eu nunca vi um negócio desse, mas tudo bem. Então vamos ver o que vai acontecer com o Dr. Saif, né? Ao menos 48 universidades federais e 71 institutos estão em greve. Os servidores reivindicam reestruturação da carreira, recomposição salarial e orçamentária e revogação de normas aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro. A gente vem cobrindo isso aqui desde a semana passada. Seguem, né? A greve começou na semana passada e segue em greve a ver qual o tipo de negociação. Os pedidos dos servidores e docentes são justíssimos. Justíssimos. Estão há anos sem atualizar os seus salários.
E tem várias coisas que foram aprovadas durante o governo Bolsonaro que seguem vigentes ali. Então tem que olhar e tem que sentar e tem que conversar, né? Tem muita gente falando ontem, até na rede social, e ficaram todos os anos do governo Bolsonaro, não ganharam aumento e não fizeram greve. Agora que é o governo Lula, vai fazer greve. Sim, mas se você vai fazer greve e reivindicar salário no governo Bolsonaro ou no governo Lula, meus queridos gênios da internet? Primeiro que a categoria decide fazer greve quando ela quiser, tá bom? Porque tem gente que começa a virar conspirata, né? Quem atacava o professor era o Bolsonaro, viu? Cuidado vocês aí, né? Tem gente que eu vejo assim, que assim, se escorregar cai na extrema-direita. É um negócio inacreditável. Eu sou progressista. Progressista. Então olha só, o professor tá fazendo greve. Durante o governo Bolsonaro não fez. E agora? Agora está fazendo, não é mesmo? Tem alguma coisa aí, esses professores, né? Cuidado que se você escorregar, tá lá do lado do Abraham Weintraub, o ex-ministro da Educação do Bolsonaro. Se a categoria avaliou que é hora de fazer greve, é hora de fazer greve. Ponto final. É num governo democrático e progressista, se bem que o nosso governo é o governo da geringonça, né? É o governo do centro-centro, mas tem várias pautas progressistas que está seguindo. A gente não veria um programa de reforma agrária no governo Bolsonaro. Agora a gente está vendo. Então, é óbvio que é um momento em que tem um governo favorável a sentar e ouvir. Eu não entendo que tem gente que vê isso como uma coisa negativa. A greve acontece porque tem um governo que hoje vai sentar e negociar, e antes não tinha. Simples. Não, o professor não pode fazer greve, tem que fazer greve só quando é o governo que a gente não quer. Caso da atriz pornô, 50 candidatos ao júri são dispensados por afirmar que não seriam justos com Donald Trump. O processo entrou agora no segundo dia. A promotoria de Nova York afirma que Trump maquiou o pagamento para uma atriz pornô como se fosse um pagamento ao seu advogado. O Trump teve um caso com essa atriz pornô. Era casado já, o Trump, claro, tinha recém-nascido um dos seus filhos. Isso era o contexto da campanha de 2016. Essa atriz pornô, ela de algum modo, havia ventos de que ela poderia dar uma entrevista na época, contando desse caso, no meio da campanha. O Trump soube, o Trump usou um advogado dele na época para subornar a atriz pornô. Esse é o caso. O advogado foi grampeado, teve busca e apreensão na casa dele, pegaram milhares de documentos e o advogado acabou confessando o crime e falou que o Trump depositou para ele, advogado, dinheiro como se fossem honorários advocatícios e esses honorários fictícios foram usados para pagar o suborno para essa atriz pornô. Gente, vamos lá para a grande notícia do dia. Temos aí 15 mil pessoinhas, mais, né? Porque às vezes a pessoa está conectada na televisão e tem mais gente assistindo. Temos aí 15 mil pessoas na internet, mais as pessoas que estão lá na Rádio Brasil Atual, na Rádio Heliópolis, na TV Quirimurê e também na TVT. Então agora é o seguinte, Lava Jato, vamos lá. Tudo que aconteceu na Lava Jato até agora, depois da Vaza Jato, teve várias consequências. Concordamos? Concordamos, né? Várias consequências. Muita gente caiu em desgraça, muita gente teve problemas, várias consequências. A imagem intocável de heróis foi por água abaixo. Ainda tem defensores? Tem, mas o Moro hoje não é nem a sombra do que era lá em 2018, por exemplo, quando chega no governo Bolsonaro. O Moro a aprovação dele junto à população pública era absurda. Veja onde está hoje. Muito bem. Só que a Lava Jato nunca teve consequências criminais. Tá? Teve consequências, teve penalizações, teve o julgamento que carimbou na testa do Moro como juiz, como magistrado, né? Na biografia dele, um juiz parcial. Teve um monte de coisa que aconteceu. Agora a gente entra num outro universo, que é o universo criminal. Quem acompanha o Desperta sabe do que eu tô falando, que eu tô falando disso aqui já há um bom tempo. Um bom tempo. E não estou falando porque eu acho, não. Estou falando porque eu sei. Porque se tem um assunto que eu conheço, é esse. E se tem gente que eu conheço que conhece esse assunto, é esse assunto.
E se tem quantidade de gente que eu falo sobre esse assunto, é esse assunto. A coisa vai ficar muito pior, tá? Muito pior. Vamos fazer aqui um alerta. Eu não sei como isso vai terminar. Não sei. A gente está no Brasil. Não sei, de repente lá, depois dá um jeito, arruma, faz um freio de arrumação, faz uma puniçãozinha colateral aqui, o cara aceita perder os anéis e ficam os dedos. A gente sabe como as coisas funcionam. O humor hoje não é esse. O humor hoje é o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça fez uma inspeção na 13ª Vara em Curitiba, que era a vara onde o Sérgio Moro atuava, e no Tribunal Regional da 4ª Região, TRF4, que era para onde o Sérgio Moro enviava suas sentenças depois de proferidas, e o tribunal falava sim ou não. Fez uma inspeção nesses lugares, porque havia rumores já há muito tempo de que tinha muita coisa, vamos colocar assim, bagunçada lá. Bagunçada. Principalmente nesse primeiro momento em relação aos dinheiros que circularam por ali. As granas recuperadas de pessoas que roubaram dinheiro da Petrobras. As granas dos acordos de leniência, que é nada mais nada menos do que a delação premiada de empresas. Fez um acordo, aceitou ou devolver dinheiro roubado ou pagar multas. E esses dinheiros foram sendo dissolvidos no cotidiano da Lava Jato. E não se entendia exatamente para onde tinham ido. Então, ontem, o Conselho Nacional de Justiça, a Daniela Lima, lá no blog dela, no G1, foi a primeira a divulgar esse documento, né? Decidiu afastar a Gabriela Hart, que é uma das juízas que substituiu o Moro, e 3 desembargadores. Entre eles, o Thompson Flores, que tinha sido presidente do TRF4, um cara muito poderoso mesmo, com muitas conexões ali e tal, né? O Loraci Flores de Lima, um outro desembargador do TRF4, e o Danilo Pereira Júnior, que também era desembargador do TRF4, mas é o atual juiz da 13ª Vara do Sérgio Moro. Então, na prática, dos 4 afastados, são 2 juízes da vara. O atual e a ex. Essa vara do Sérgio Moro já teve 4 juízes depois dele. O Bonet, escolhido pela Lava Jato em áudios publicados pelo Intercept. Sim, gente, os procuradores escolheram o juiz. Vocês imaginam isso? Os procuradores escolhendo o juiz de uma vara. É a várzea completa, né? Tá em áudio isso, tá? Entre eles conversando. Não é o que eu acho. Foi o que aconteceu. O outro substituto foi a Gabriela Hart. O outro substituto foi o Eduardo Apio, que foi o único que olhou para dentro da 13ª Vara e começou a abrir a caixa preta, porque vocês imaginem o seguinte, uma investigação que durou todos os anos que durou, como a Lava Jato, a quantidade de documentos, acordos, movimentações, grampos que tem lá dentro dessa vara, que até hoje nós nunca vimos. Quem é que viu as decisões e as investigações da Lava Jato, gente? Nós só vimos o que os juízes que comandaram essas varas decidiram tornar público. E com exceção do Eduardo Apio, que durou 40 dias no cargo e trataram logo de tirar ele de lá, porque não interessava, o doutor Bonet, a doutora Hart e o doutor Danilo, que é o atual juiz que foi afastado ontem, não fizeram absolutamente nada para dar transparência ao que aconteceu dentro da Lava Jato. Ora, há várias suspeitas. Então que se dê transparência. Tony Garcia, Tacla Duran, por que não se dá transparência aos acordos que foram feitos com esses cavalheiros? O caso do Tony Garcia é um caso gravíssimo. O Tony Garcia acusa o Sérgio Moro de tê-lo manipulado por anos. Inclusive o Tony Garcia diz que fez grampos ilegais a pedido do Sérgio Moro.
que seriam, em tese, usados em denúncias. E, segundo o Tony Garcia, nunca foram usados, nunca apareceram. Gravações que o Tony Garcia fez no escritório dele, em Curitiba, com câmera escondida comandada pela Polícia Federal, levando pessoas para lá para criar uma espécie de ratoeira, de arapuca, gravando essas pessoas de frente, em vídeo, e isso tudo foi parar na 13ª Vara. Esses vídeos nunca apareceram e nunca foram usados para denúncias. Onde estão esses vídeos? Por que não foram usados? Com que intuito foram produzidos? Aliás, para que foram usados esses vídeos? Que o Tony Garcia afirma ter gravado e afirma ter documentação sobre isso, documentação essa que já apresentou para a Justiça e que está sob investigação. Ora, não é mais fácil você abrir a 13ª Vara para que a gente veja essas coisas então? Ah não, esse vídeo que o Tony Garcia diz que existe, não, tá aqui ó, foi usado para tal coisa, foi feito isso, foi feito aquilo. Ninguém consegue acesso. O Dias Toffoli, ministro do STF, estava demandando coisas para o Dr. Danilo, atual juiz da 13ª Vara. E as coisas não aconteciam. Os desembargadores foram afastados, entre outras coisas, por descumprir decisões do STF. A juíza Hart foi afastada porque há suspeitas, e segundo ela própria, ela confessou também, que conversou com os procuradores, de que ela fez parte lá da aprovação daquele fundo da Lava Jato, que eu vou explicar agora com um gráfico, inclusive, para todo mundo entender. Então, eu quero só deixar o spoiler aqui. Está recém começando. Vai continuar? Por tudo que eu sei, vai. A coisa vai andar. Vai ser muito pior do que está agora. Muito pior. Vai ter um freio de arrumação em algum momento? Vão acomodar? Bom, gente, aí... Cenas dos próximos capítulos, o roteirista do Brasil é doidão, você sabe, ele acorda um dia, ele muda tudo, muda os personagens, faz o que ele quer, né? Isso eu não sei, não tenho como saber. Eu estou dizendo para vocês como está a coisa hoje. A inspeção terminou, esses juízes foram afastados, hoje o CNJ se reúne para manter o afastamento ou não, vai ter uma votação, né? O afastamento que foi feito ontem é um afastamento legal. Muita gente falou bobagem pela internet aí. Eu gosto sempre de ir onde interessa. Onde que interessa a gente ir? Vamos lá para, né, o documento que modela o funcionamento do CNJ. Porque falaram ontem, não, é ilegal, não pode afastar juiz assim, porque só pode afastar se for votação colegiada, babá. Primeiro que procurei na internet ontem, tem uns 400 precedentes de juiz afastado por decisão monocrática. Não é o primeiro. Não é o primeiro. Segundo, vamos lá. Seção 11 do Regimento Interno do CNJ, artigo 99. Em caso de risco ou prejuízo iminente ou de grave repercussão, o plenário do CNJ, o presidente ou o relator, no caso o Luiz Felipe Salomão é o relator da inspeção, poderão, no âmbito de suas competências, motivadamente, adotar providências acauteladoras sem prévia manifestação da autoridade, observando os limites legais. Parágrafo único. Quando a medida cautelar for deferida pelo relator, ela será submetida a referendo do plenário na primeira sessão ordinária seguinte, exatamente o que está acontecendo nesse momento. Então o relator tomou uma medida cautelar, o afastamento dos juízes, e hoje os demais votarão sobre a medida. Tudo dentro dos conformes. O que é que aconteceu no caso da Gabriela Hart e da Fundação Lava Jato? Vamos lá então? Rapidinho para todo mundo entender, e aí ninguém mais vai esquecer, porque parece complexo, mas é simples. Ontem, no texto da inspeção que foi divulgado, falaram que era um esquema de cashback, tá? Complica um pouco, né? Vamos simplificar? Bora lá. Como funcionou esse esquema aqui? Isso aqui, para lembrar, foi tema de uma grande reportagem que nós publicamos no UOL
e na minha newsletter, agrandeguerra.com.br, e trouxemos com exclusividade aqui no ICL no ano passado, eu e o Jamil Chad, mostrando como, pelo Telegram, os procuradores do Brasil, da Suíça e dos Estados Unidos debateram essa grana que a Petrobras e outras empresas tinham que pagar como multa lá fora do Brasil e depois trouxeram esse dinheiro para o Brasil. Esse dinheiro da multa e da recuperação dos casos de corrupção deveria ir de volta para onde? Ou para o caixa da Petrobras, ou para acionistas minoritários, ou para a União, seja lá para onde. Boa parte dessa grana, cerca de 2,3 bilhões de reais, iria para onde? Para um CNPJ, uma firma. Vamos parar com essa bobagem de fundação, tá? Uma firma, um CNPJ. Sabe o seu CNPJ? O seu CNPJ. De empresa simples. Exatamente a mesma coisa. Um CNPJ privado, que foi criado na junta comercial, do mesmo jeito que você faz a sua empresa, pela Lava Jato. Vamos entender o absurdo? Vamos lá, começar aqui embaixo, ó. Operação policial, tá? Começou com operação policial. Teve uma operação policial, ponto. Fase da Lava Jato. Fase X da Lava Jato. Essa operação policial, entre buscas e apreensões, ela tem também prisões. Então ela prende pessoa ou pessoas. Essas pessoas ficam presas por tempo indeterminado. Tem gente que ficou em prisão preventiva por 3 anos na Lava Jato, sem julgamento. Tá? Beleza? Essa pessoa, não vendo horizonte nenhum de conseguir exercer o seu pleno direito de defesa, e aqui, gente, roubou dinheiro, devolve. Roubou dinheiro, vai ser preso no limite, vai pagar não sei o quê, mas assim... direito de defesa, contraditório, recurso, aí condenado, aí beleza. Eu tô falando aqui de prisão antes de condenação, antes de qualquer coisa, prisão preventiva. A pessoa nem se defendeu aqui ainda, muitas vezes não virou nem réu. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Beleza. A pessoa cede e faz um acordo judicial. As tais das acordos de leniência. Tudo bem, a minha empresa, eu vou reconhecer e vou pagar multas. Paga a multa, nesse caso aqui, da tal da fundação do CNPJ da Lava Jato, a Fundação Criança Esperança, do Dallagnol e dos amigos dele, paga a multa nos Estados Unidos. Paga a multa lá fora. Aí faz-se um acordo entre o DOJ, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e o CNPJ privado da Lava Jato. Tem um acordo, tem um documento, já foi tornado público esse documento há um tempão. Tem um acordo entre os procuradores, primeiro fazem um acordo com os caras do DOJ pelo Telegram, depois esse CNPJ faz um acordo com a Petrobras. Tem um acordo assinado. Esse dinheiro iria para essa fundação, esse CNPJ privado. Pergunto, o poder público teria controle sobre esse dinheiro aqui que estava na mão dos procuradores? Não. Então é o seguinte, tem uma operação policial, você prende pessoas, você faz um acordo, você pega o dinheiro, nesse caso da Petrobras, que é um dinheiro público, tá? Você faz um acordo que antes foi feito por baixo dos panos pelo Telegram e você transforma esse dinheiro que era público em dinheiro privado. Atenção! Para encerrar o programa, para que todo mundo entenda de uma vez por todas. Eu expliquei isso no ICL Notícias, segunda edição, ontem vou explicar de novo. Na sua cidade tem um promotor, certo? Se não tem na sua cidade, tem na cidade próxima, maiorzinha, porque cidade muito pequena não tem. Imagine que o promotor da sua cidade descobre um caso de superfaturamento de lápide do cemitério da sua cidade. O prefeito foi lá, contratou a empresa do amigo, cada lápide ia custar R$200, mas custou 450. O promotor descobre esse caso, um caso real de corrupção. Ninguém está falando aqui que não existe corrupção. Isso é papo de idiota. Isso é papo que esses caras querem fazer com que a gente caia e nos colocarem como defensores de corrupção. Aqui ninguém é otário, viu, doutor Deltan?
o promotor lá descobriu. O promotor vai para cima do prefeito e da empresa que superfaturaram as lápides. Correto? Beleza. Prende o prefeito e prende o dono da empresa. E deixa preso preventivamente. 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1 ano. Aí o empresário fala para a mulher dele o seguinte: olha, eu não vou sair daqui se eu não fizer um acordo. Não tem. Meu direito de defesa foi para casa do baralho, os caras não me tiram daqui e eles querem que eu faça um acordo. Então eu vou fazer um acordo, vou contar, vou inventar, vou fazer qualquer coisa, vou contar uma história, vou fazer um acordo. Beleza. O acordo prevê o pagamento de multas. Então, a minha empresa que superfaturou as lápides junto com o prefeito, essa minha empresa vai ter que pagar multas. No caso da Lava Jato, inclusive, multas que quebraram as próprias empresas, o que é maior, mais absurdo ainda, mas não vou nem entrar nesse papo. O empresário das lápides do cemitério, lá da sua cidade, onde você mora aí no Brasil, qualquer lugar do Brasil, paga as multas. E aí, o promotor que começou o caso, que descobriu o caso de corrupção, ele, o promotor, funda uma instituição com um CNPJ privado na junta comercial da sua cidade e pega metade da multa que o empresário pagou por ter superfaturado o dinheiro que era da prefeitura. Então o dinheiro era da prefeitura, o cara foi preso, fez um acordo, pagou uma multa, o promotor criou uma fundação, um CNPJ privado com o nome dele, ou dos amigos, ou dos parceiros, ou dos parceiros, sei lá o quê, para lutar contra a corrupção, para fazer coisas educacionais, seja lá o que, a balela que eles falarem que eles fizeram. E pega parte da multa que ele próprio aplicou no empresário que foi pego no esquema. Vocês acham que isso tem jeito de dar certo? Vocês gostariam que o Ministério Público do Brasil, que as promotorias, que os procuradores, que todo mundo que trabalha nesse Brasil de meu Deus virasse banca de negócio para fazer esse tipo de coisa aqui? Vocês acham que isso aqui faz algum sentido? O que ia ter de promotor pelo Brasil trabalhando para encher o dinheiro da própria fundação? Há quem ache normalíssimo isso aqui. Quem acha normal, acho que não entendeu. Então vocês peguem para as pessoas que acham normal e mandem esse corte aqui, que eu acho que as pessoas finalmente vão entender o que aconteceu. Bom, é isso. Nós veremos cenas dos próximos capítulos. A chapa tá quente, Jimmy. Vamos lá então, ó. Recado final para a galera que nos acompanha aqui. No domingo agora, às 8 horas da noite, o ICL fará um novo e maravilhoso evento ao vivo, exclusivo e grátis, às 8 horas da noite, com a Aleida Guevara, tá aí na tela de vocês, a filha do Che Guevara, para a gente conhecer a história, inclusive a história, digamos assim, quase que a história secreta do Che Guevara, porque, claro, não é secreta, mas ela não é contada no Brasil, né? É proibido de se falar, não pode falar, ninguém conta, a gente não aprende na escola, não aprende em lugar nenhum. Então, aquelas coisas que você não sabe sobre a vida do Che Guevara, espetaculares, incríveis, a biografia dele mesmo, de alguém que viveu com o Che, a filha do Che, Aleida Guevara. O Edu Moreira foi até Cuba, fez uma entrevista espetacular com ela e agora no domingo às 8 horas da noite a gente vai transmitir ao vivo, exclusivo e grátis para todo mundo que entrar agora no despertacl.com.br. Agora, você vai fazer isso agora, senão depois você vai esquecer. E depois vem aqui reclamar que não conseguiu pegar. despertacl.com.br, coloca o seu e-mail, tá inscrito e aí domingo vai receber o link para assistir esse espetacular evento do ICL, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias, primeira edição, vou só tomar um cafezinho aqui, dar um tempinho e o Desperta volta amanhã às 7 horas da manhã. Valeu, tchau. Che Guevara não foi apenas um homem. Ele se tornou um símbolo mundial de esperança, de mudança, de revolução. Sob a sombra do capitalismo selvagem, opressor, Che Guevara e seus amigos ergueram em Cuba a bandeira da luta pela resistência, pela justiça e pela solidariedade. Graças à visão e à ação do Che, inspirada no socialismo, a sua voz continua ressoando pelas ruas de Havana e para além dos mares cubanos, moldando a história de muita gente no mundo.
sobretudo os jovens. A Leyda Guevara é médica, pediatra, é argentina e cubana ao mesmo tempo, filha do Che, e ela faz numa entrevista exclusiva e inédita com Eduardo Moreira um relato sobre o legado de seu pai, sobre a importância da mensagem de Guevara para o mundo atual. Vai ser domingo, dia 21 de abril, às 8 da noite. Não fique de fora, garanta sua vaga para assistir Guevara até a vitória sempre. Vamos manter essa ideia circulando no mundo de hoje. No Em Detalhes de hoje, eu converso com a doutora Mirela César, que é juíza de direito e que trabalha especialmente com justiça restaurativa. Se você nunca ouviu falar, você vai entender nesse episódio, em que a gente conversa sobre o veto parcial do presidente Lula das saidinhas temporárias das prisões. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. O assunto é importantíssimo de você entender. Eu te espero.